Inclusive, eu tinha uma vizinha que era nutricionista. Vocês estão numa fase muito linda, gente, porque hoje a nutrição ela tem um valor, assim, inestimável, sabe? As pessoas têm consciência do quanto o nosso papel é importante. E quando eu tinha lá meus 13 anos, mal se falava dessa profissão, e o pouco que se falava era meio estranho. Eu lembro que eu tinha uma vizinha, que ela era nutricionista, e ela era só conhecida como a esposa do doutor fulano de tal, que ele era médico e ela era nutricionista. Diziam que ela passava o dia no consultório, com o consultório vazio, e trabalhava ali quase que como secretária. Então você fala, cara, não é uma profissão que me interessa, né? Beleza. Então fui no endócrino. Numa endócrino, que eu lembro até hoje que ela me passou, eu sempre fui louca por doce, ela me passou meio bombom diet de sobremesa. E passou aquela coisa bem clássica, vegetal A, vegetal B, creme cracker, queijo, aquela coisa, né, bem padronizada. Beleza, tentei seguir aquele planejamento alimentar, né, aquela dieta. É claro que eu não consegui. Não fazia nenhum sentido para uma menina de 13 anos. Não consegui, óbvio que me senti frustrada. Comecei a fazer vigilante do peso com a minha mãe. Só que eu era muito ruim de vegetal. E aí eu comecei a comer sopa do vigilante do peso, comecei a comer uns vegetais, e aquilo foi ótimo, eu comecei a despertar uma possibilidade de comer bem. Gente, vocês não têm ideia, uma caixa de bombom comigo durava menos de uma hora, sabe? Eu era a louca do doce, eu comprava bala de Coca-Cola no Macro, que é um mercado que vende coisas em quantidade, eu distribuía pela minha casa, escondido em potes de bijuteria, gavetas, para eu poder achar aquelas balas quando eu estivesse precisando. Um padrão de ansiedade muito forte. Eu não tinha essa consciência. Beleza. Então eu comecei a me interessar por esse mundo da alimentação e eu peguei um livro uma vez que estava perdido na minha casa, que era A Cura pela Comida. Eu li aquele livro, tinha um capítulo que falava assim, melão, um transatlântico puxado à vitamina C. Cara, quando eu li aquele negócio, eu falei, gente... E aí eu comecei a ler sobre o caroço da manga, comecei a ver que tinha uma funcionalidade, né, muito grande nos alimentos e aquilo me encantou, me sentia quase que uma alquimista, sabe? Lendo aquilo, falando, gente, isso é possível. Eu comecei a estudar, só que eu ainda tinha cabeça de área de saúde e medicina, tinha essa cabeça. Tentei medicina no meu primeiro vestibular, e uma grande amiga falou, Paty, você não tem nada a ver com medicina. Você vive falando de dieta, você vive falando da couve-flor, do tomate, eu levava para o colégio de lanche esses alimentos, e aí me despertou, eu falei, realmente, é nutrição. E aí fiz nutrição, né, muito feliz, mas a Patrícia começou a mostrar um quadro de depressão e de transtorno de ansiedade. E aí nisso eu comecei a fazer terapia no meu primeiro ano de faculdade e durante essa terapia eu fui piorando e aí eu fui no psiquiatra que detectou tudo isso. Comecei a entrar com medicação. Mas vocês vão entender porque eu tô falando disso, tá? Não é uma sessão de terapia, não. E aí eu comecei a acompanhar o psiquiatra, comecei a tomar remédio. Em semanas eu já estava outra. Aquela angústia no peito que eu sentia desde sempre, aquela inadequação foi melhorando. Mas foi melhorando, só que mesmo assim era muito difícil para mim ainda lidar com muita coisa, sabe? Então variava muito o meu humor. Até que eu fiz mestrado, né? Fiz mestrado em 2007, eu acho. Terminei em 2000, foi isso? Terminei em 2010, acho que foi isso. 2008, entrei de fato, enfim, em neurociências. E quando eu comecei a estudar neurociência, eu aprendi sobre plasticidade neural, que é uma das coisas que eu acho incrível, mais incríveis do mundo, né? O quanto o nosso cérebro é capaz de criar novos caminhos para chegar em alvos, mesmo que você tenha caminhos muito consolidados ao longo da vida, mas você é capaz de, através de estímulos, criar novos caminhos para chegar em determinados padrões de comportamento, de funcionamento do seu cérebro. E eu estudei no mestrado a função do ômega 3 nisso. Deixa eu só te ligar aqui, que tem uma coisa batendo aqui, peraí, vou fazer as coisas de casa tem isso, né? Deixa uma máquina batendo loucamente. Então,
Quando eu descobri que o ômega 3 tinha uma capacidade de ajudar você a se relacionar melhor com a sua vida, porque podia melhorar a plasticidade neural, eu falei, gente, o negócio é muito mais incrível do que eu imaginava. Eu já tinha aquela pulga atrás da orelha de entender que tinha coisa muito incrível na nutrição, mas ainda não tinha, de fato, entendido. Beleza. Comecei a estudar neurociências, fiz o mestrado, inclusive, eu não sei se a Paty está aqui, mas a gente estudou junto, a Patrícia Velasco, ela deve ser professora de algumas de vocês, a gente fez mestrado junto na UF, em Plasticidade, e quando eu terminei o mestrado, quando eu estava quase terminando, ela mesma virou para mim e falou, você já ouviu falar de uma tal de VP, Nutrição Funcional? Aí eu falei, cara, já ouvi falar sim. Ela falou, então, vamos fazer um curso de extensão? E a gente foi fazer o curso de extensão. Ela não foi fazer, ela acabou não fazendo, eu fiz a aula, o curso de extensão de nutrição funcional, que eram 3 finais de semana, 20 horas por final de semana. Cara, eu falei, gente, é isso que eu quero, né? E eu, claro, saí da faculdade sabendo várias coisas, mas eu não tinha entendido ainda a individualidade bioquímica, alguns detalhes da nutrição que eu fui entendendo depois. E eu acredito que vocês já tenham muito conhecimento atualmente dentro da graduação que a gente não tinha há 13, 14, 15 anos atrás, sabe? Eu acho que tinham coisas que não eram faladas. Eu tive uma aula extra sobre alimento funcional. Nutrição funcional não tive, nenhum contato na graduação. A nutrição em si, né? A nutrição funcional e o alimento funcional são coisas totalmente diferentes. Beleza. Totalmente diferente não é a mesma coisa. E vocês já sabem, eu vou falar um pouco daqui a pouco. Beleza. E aí, eu comecei a fazer esse curso e resolvi fazer a pós-graduação em nutrição funcional. Consegui uma bolsa, né? E aí, nisso, eu comecei a detectar que eu tinha algum problema muito sério. Que aquelas minhas questões emocionais que me acompanhavam há muitos anos tinham relação com o meu organismo e com uma disbiose. Eu detectei que eu tinha uma disbiose, mais especificamente uma síndrome fúngica. Eu tinha uma candidíase de repetição, candidíase na orofaringe, então eu estava totalmente fungada. E quando eu descobri a nutrição funcional, eu descobri que com a nutrição funcional eu poderia mudar aquilo. Fiz um tratamento muito legal e a minha cabeça, minha forma de ver a vida começou a melhorar. Mesmo fazendo terapia, tomando remédio para depressão, as coisas ainda não estavam incríveis, sabe? A cabeça ainda estava muito densa. E quando eu despertei para aquele diagnóstico, eu falei, gente, estou vendo uma luz no fim do túnel. Eu não sei se vocês sabem, mas uma síndrome fúngica, ela pode despertar uma vontade louca por doce. Ela gera uma neurotoxicidade, então você acaba ficando realmente mais melancólico, mais para baixo, dificuldade de cognição. E aí, beleza, comecei a tratar, comecei a melhorar. Isso, em paralelo ao processo terapêutico, foi dando uma mudança no meu estado de humor, sabe, em tudo. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida e para a vida dos outros. Eu quero levar essa realidade, que é possível a gente alimentar a nossa cura, né? Através do que a gente come, a gente consegue modular o corpo inteiro. E por isso que eu tenho um slogan que é alimente melhores escolhas. E a cada escolha que você faz, você está melhorando o seu corpo ou não. E trazendo aqui para o tema principal da nossa conversa de hoje, que você não é o que você come, você é o que absorve, você é o que você absorve, essa história tem tudo a ver com a minha história, porque eu tinha um intestino que não era capaz de absorver bem os nutrientes, eu tinha um intestino que não era capaz de sintetizar de forma adequada serotonina. O que aconteceu? Eu comecei a entrar num quadro de saúde mental completamente inadequado. E vamos lá, a gente não é o que come, a gente é o que absorve. Por que eu afirmo isso? Porque quando a gente está comendo um alimento, não necessariamente o cálcio, o zinco, o magnésio, as vitaminas do complexo B vão realmente ser absorvidas. Essa absorção ela vai depender diretamente da nossa capacidade absortiva da saúde dos enterócitos, da saúde da microbiota intestinal. Uma coisa que eu sempre falo em consulta, que eu acho legal passar para vocês, por mais que essa seja uma conversa que eu falo para um leigo, talvez seja importante para desencadear o raciocínio de vocês, né? Eu viro para o paciente e falo, gente, olha só, o nosso corpo é um conjunto de células. São trilhões de células cada um de nós. E cada uma
uma dessas células pode funcionar como um pequeno tijolo. E cada um desses tijolos, desses trilhões de tijolos, tem uma demanda diária por 44 nutrientes diferentes. Carboidrato, proteína, gordura, os macronutrientes e os micronutrientes, vitaminas e minerais. Aí eu descrevo alguns, né? Eu falo cálcio, zinco, magnésio, falo rapidamente, não vou falar dos 41. E a pessoa começa a pensar, então você não está falando só de emagrecer ou de engordar. Você não está falando só de um alimento me dar azia ou não. Exatamente. Porque eu quero que o indivíduo saia dali consciente do que está rolando, né? Entendendo um pouco mais do corpo dele. Porque as pessoas tendem a ir em um nutricionista, 2, 3, 4, e elas acham que o problema é do nutricionista, quando, na verdade, o desafio é interno. Enquanto elas não se tornam conscientes sobre o processo delas, enquanto elas não entendem o quanto que uma ingestão de determinado alimento pode ferrar ou não a saúde delas, elas só vão ficar no foco de emagrecer ou não, e elas vão ficar precisando ser doutrinadas pelo nutricionista. E eu acredito que a pessoa pode ter autonomia, não vai faltar paciente pra gente, sabe? Se a gente consolidar ali a consciência do indivíduo, ele vai sair para a vida dele conseguindo ser capaz de comer bem, multiplicando aquilo para a família dele e multiplicando aquele conhecimento para outros amigos. Então a sociedade se torna muito mais saudável. Paty, mas se o cara se tornar mais saudável, ele não vai precisar de mim. Tudo bem, gente. Tem tanta gente no mundo que vai precisar da gente que isso não é uma questão, sabe? Não se preocupem das pessoas ficarem muito saudáveis, que elas não vão precisar de você, porque elas vão precisar. Até porque é muito louco isso. Eu tenho uma paciente que ela já acompanha comigo, vai e volta, há uns 6 anos. E ela ainda apresenta dúvidas basais. Eu já expliquei para ela coisas, ela já fez um curso meu, que eu tenho curso online, ela já fez um curso meu e mesmo assim ela tem dúvidas basais, sabe? Sobre glicemia, como diminuir a glicemia de uma refeição, coisas bem simples, sabe? E você vê, tem gente que não capta. Por exemplo, se alguém começar comigo um assunto de contabilidade, eu vou ouvir, posso até entender na hora, mas daqui a alguns dias eu vou ter esquecido. Então, isso também vai acontecer com o indivíduo em relação à alimentação. Então, as pessoas vão estar precisando do profissional, tá? Mas voltando aqui, onde é que eu estava? Peraí. Então, beleza. Então, eu converso com eles essa questão. Você é um conjunto de células e essas células precisam de nutrientes que são os funcionários das células. Se eu tenho um corpo, que é uma máquina, e essa máquina não recebe esses 44 nutrientes, sabe o que vai acontecer? Essa máquina vai funcionar meia boca. Conforme o tempo vai passando, a máquina começa a apresentar problemas. Você está com 20 anos, você tem isso de problema. Você está com 30, você tem isso. Você está com 40, você tem isso. Por isso que a pessoa fala, meu metabolismo está lento. Claro, você tem dentro do seu corpo problemas que você foi criando ao longo de anos que, de fato, vão atrapalhar o funcionamento total. Então, se ele se dá conta disso, ele sai do pensamento de engorda ou não engorda, sabe? Ele começa a entender mais sobre o alimento. Mas vamos lá por partes, beleza. Então, eu falo isso para o paciente, ele começa a se dar conta. Eu falei, e tem uma outra coisa. Não adianta você só comer, você precisa absorver. E para você absorver de verdade o nutriente, você tem que ter a sua saúde intestinal muito adequada. E isso vai começar na boca, com a mastigação. Eu sei que parece idiota, mas a gente precisa falar isso em consulta, gente. A gente precisa mostrar para a pessoa o óbvio. Porque o óbvio que para a gente é tão... não vou falar sobre isso. Em consulta é necessário. E aí, beleza, o alimento vai começar a ser digerido, vai passar pelo seu estômago, vai receber os ácidos, vai para o intestino, e no intestino você vai realmente absorver. Isso eu falando com o paciente, tá? Só que, se você não tiver uma saúde nesse intestino, uma vitalidade nessas células, a sua capacidade de absorver vai diminuir. Tá, fala mais. E aí eu estou falando sobre o assunto, quem prejudica a nossa saúde intestinal, que vai deixar esses enterócitos machucados, com pouca vitalidade. Aí eu trago para eles que o primeiro item, pouca água. Eu gosto muito de fazer uma analogia dos enterócitos, das microvilosidades com a grama. Eu sempre faço essa brincadeirinha para a gente referenciar como se fosse realmente um solo. Como se os enterócitos fossem
a terra, né, do solo, e as velocidades fossem a grama. E eu falo, se um carro passa por cima dessa grama, você vai ter pouca absorção, porque a absorção vai depender dessa grama, das velocidades. Então, se você tem um carro passando ali por cima, você vai absorver menos. Se você precisa absorver para tudo funcionar bem e essas estruturas estão achatadas, você vai ter uma má absorção. E como é que a gente faz para essa grama crescer e ficar vistosa? A gente precisa tratar com vários nutrientes e parar de agredir. Eu acho que esse é um conhecimento que a gente precisa ter, que eu já vou falar sobre os R's da nutrição funcional, né? Mas só para a gente ir Então, a gente precisa parar de agredir o nosso corpo. E as pessoas, elas ingerem corante, aromatizante, flavorizante, várias substâncias que vão prejudicando as junções comunicantes, as tag junctions lá dos enterócitos. E quando essas tag junctions começam a ficar alteradas, a sua capacidade de absorver, de ter um intestino funcional, começa a diminuir. Então, você tem uma saúde intestinal prejudicada, você come o melhor alimento do mundo, mas não necessariamente você está absorvendo. Não é porque você está comendo a melancia que você vai absorver o licopeno, não é porque você está comendo a uva que você vai absorver o resveratrol. Vai depender dessa saúde intestinal. E aí, uma outra coisa extremamente importante, quando esse intestino começa a ficar realmente hiperpermeável, porque o intestino é permeável, né? Permeabilidade seletiva, vocês já sabem super bem disso. Quando você começa a ter uma hiperpermeabilidade, porque essas junções ficaram alteradas, o que acontece, galera? A conchinha do meu filho aqui, para usar de exemplo, macromoléculas vão ser levadas para o seu sistema de sanguíneo, só que aquela macromolécula não era para estar ali. Isso vai ativar o seu sistema de defesa. Desesperado, o seu sistema imunológico começa a entender que aquilo é um patógeno, um antígeno, e ele começa a querer formar imunocomplexos com aquelas estruturas. E esses imunocomplexos, eles podem se alojar em várias regiões do seu corpo, como, por exemplo, tireoide, articulação. Então, você tem aí um pulo para uma doença autoimune, sabe? Então, você começa a ter várias questões. Aí, eu falo com o paciente. E o paciente fala, então o problema é porque o glúten vai gerar hiperpermeabilidade. A proteína do leite vai gerar hiperpermeabilidade? Não. A culpa não é do leite. A culpa não é do alimento. A culpa é de quem não é alimento e você está ingerindo. Né? Eu não falo dessa forma agressiva, estou falando aqui porque a gente está entre profissionais. Eu tento fazer o diálogo no consultório bem tranquilo. Eu acho que isso é muito importante, tá, galera? A gente ter uma fala acolhedora. É claro que isso vai depender da personalidade, cada um vai falar do jeito que faz mais sentido, mas eu vejo que a pessoa vai para o Nutri já achando que vai levar um dedo na cara, né? Isso faz a gente ser quase terrorista para ele. Ele passa o domingo nervoso porque o segundo vai no nutricionista. E eu acho que isso não é o caminho da gente ajudar. Mas essa é a minha visão e tem gosto para tudo. Beleza. Então, eu falo sobre essa questão e uma coisa muito importante. Na nutrição, no nosso corpo, o que vai realmente agredir o nosso corpo ou não é principalmente a quantidade. Por isso que dentro da nutrição funcional, um dos principais aspectos é a gente não ter monotonia alimentar e a gente trabalhar com rodízio alimentar. Rodízio alimentar, eu sempre brinco quando eu falo disso, eu estou até cansada dessa brincadeira, mas eu falo, não estou falando para você ir no rodízio, fulano, é para você rodiziar o que você come. Se um dia você vai comer um pão, no outro dia você pode comer uma batata doce, no outro dia você pode comer a fruta, no outro dia você pode comer um mingau, no outro dia, sei lá, para os mais adeptos, uma tapioca, e variando. Porque se a gente começa a categorizar um alimento como vilão ou como mocinho, a gente entra exatamente na indústria das dietas. E quer sempre ter um alimento bonzinho, um alimento malzinho, para que a gente... Esse vai valer muito, esse não vai valer pouco. Eu lembro até hoje, gente. Isso deve ter uns 10 anos, ou até mais. Passou um Globo Repórter sobre linhaça, falando das maravilhas da linhaça. E eu comprava linhaça já, eu já usava linhaça. Pagava X
no quilo da linhaça. Na semana seguinte, eu estive em loja de produto natural, na semana seguinte, a exibição desse Globo Repórter tinha dobrado o preço. Então, a gente, como profissional de saúde, também fica refém dessas questões, sabe? A gente também fica refém da indústria alimentícia. A gente recebe visitação de empresas grandes que ficam querendo convencer a gente que aquele queijinho pequenininho é incrível para a saúde, um queijo que não estraga, sabe? Eu acho sempre que quando a gente tem alimentos que não estragam, a gente tem que pensar bem sobre esse alimento, se ele vai realmente ser bom. Então, vamos voltar para o raciocínio e prosseguir ali. Então, a gente não é o que come, é o que absorve. A absorção vai depender da saúde desse intestino. Só que existem itens como dióxido de titânio. Vocês sabiam que no bolinho Ana Maria você tem dióxido de titânio? Titânio. Tem cabimento a gente comer dióxido de titânio? Eu penso titânio, eu penso em prótese, sabe? Eu penso em coisas bizarras. Mas existe um conservante chamado dióxido de titânio que está presente naquelas balinhas fim, em algumas variações, e no bolinho Ana Maria. E já está comprovado que esse dióxido destrói as junções comunicantes. Fora isso, os organofosfatos que entram no nosso corpo, né, os agrotóxicos, vão destruindo, vão prejudicando todo o trato gastrointestinal. Claro que isso está diretamente relacionado com a quantidade, porque o nosso corpo ele é muito incrível. A homeostase, né, o nosso equilíbrio dinâmico, ele é fantástico. A capacidade que a gente tem de restaurar os tecidos é enorme, só que o que acontece? A gente não está dando matéria-prima suficiente, a gente não está absorvendo matéria-prima suficiente para construir novos tecidos corporais. Então, os nossos tecidos corporais estão ficando a cada dia menos nutridos. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. O papel do nutricionista é realmente ensinar o cara a se nutrir. E não se ele vai emagrecer ou engordar porque ele vai comer 1.200 ou 100 ou 500 calorias. Isso tem sua importância? Óbvio que tem, gente. Não dá para negar isso. Claro que a questão da caloria é essencial. Mas se a gente só olha para isso, sem olhar para a qualidade, a gente está dando um grande tiro no pé. E eu, como recém-formada, lá, 13, 14 anos atrás, eu passava produtos diet, eu passava produtos light. Eu aprendi no ambulatório da UF, lá no posto de saúde, que a gente tinha que passar creme cracker. 4 creme cracker, né? Um pão, 7 maisena, aquela tabela de equivalente. Só que eu não fui instruída, porque na época talvez não se estudasse tanto isso, ou se estudasse não estava tão difundido, eu não fui instruída a entender a qualidade daquele alimento. A gente vai indo no efeito manada. Então, já cansei de passar. Me escreve no chat aqui alguém, por favor, se eu posso falar marca, ou se é melhor não falar marca, por favor. Posso falar? Valeu, Wagner. Por exemplo, aquele docinho da Flormel. Uma delícia. Mas quando você vai comparar o docinho da Flormel, ele pode não ter a sacarose, mas ele vai ter outros açúcares. Ele tem maltodestrina, ele tem sorbitol, que vai ser um edulcorante, substâncias que o seu corpo não entende como próprias. E sempre que o corpo entende algo que não é da natureza, que está muito manipulado, ele fala, eita, sai daqui, não quero você. Né? Eu lembro uma vez que eu recebi visitação da Becel para tentar me convencer a prescrever Becel. Eles levaram umas colheres, que era para eu entregar para o paciente, que aquela era a quantidade ideal por dia para ele ingerir fitosteróis. Cara, não tinha nem o que falar com a pessoa, com a propagandista, porque assim, cara, eu vou comer 2 castanhas, eu vou resolver esses fitosteróis, eu vou precisar realmente comprar uma Becel cheia de tranqueira, né? E vocês veem, eu falo de forma bem informal, que eu acho que a gente precisa falar com o paciente de forma informal, falar sobre tranqueira, usar esses termos, né? Mas vamos, então, beleza. Então, quando você ingere dióxido de titânio, esse tipo de sorbitol em excesso, maltitol, xilitol, você vai consumindo tantas coisas processadas que você vai alterando a vitalidade dos enterócitos, você vai deixando de nutrir a sua microbiota, lembrando que 10% da gente é célula em números e o restante, né, os 90%, seriam de micro-organismos. Você tem mais ou menos 100 trilhões de micro-organismos no corpo. E a grande parcela está concentrada na região do trato gastrointestinal. E esses micro-organismos vivem né, em simbiose com a gente até a segunda página.
até eles começarem a receber essas substâncias que eu chamo de tranqueira. Eu não chamo comida de tranqueira. Eu não vou chamar um pão de tranqueira. Eu vou chamar o conservante que tem no pão de tranqueira. Eu vou chamar um acesulfame, sabe? Um sorbitol. Eu vou chamar essas moléculas completamente processadas de tranqueira, que realmente não são incríveis. E uma alusão que eu sempre faço é, se você estivesse na natureza selvagem, você comeria isso? A pessoa fala, acho que não. Então, não é a melhor escolha para o seu corpo. Paty, você é lunática e não vai deixar a pessoa comer nada em pacote? Claro que não. Deixa comer, né? Deixo, quem sou eu para deixar, mas não travo e, inclusive, consumo, né? Não sou louca, sou uma pessoa normal. Mas eu não vou incentivar que o dia dela seja a base de pacote. Ou, se for a base de pacote, vamos olhar esses ingredientes. Qual é o número de itens que tem nesses ingredientes? 2, 3, 4? Beleza. Passando de 4, possivelmente vai ser com mais conservante, mais corante. Então, você acaba tendo uma facilidade muito grande de se alimentar mal, sabe? A gente tem além do que, vamos raciocinar, os nossos solos são solos usados até acabar praticamente, né? Os nutrientes, os solos são sugados demais, você não tem um tempo para recuperação do solo. Então, a gente tem alguns solos pobres em nutrientes de verdade. Então, aquela castanha do Pará, que deveria ter tanto de magnésio e selênio, não tem tanto de magnésio e selênio como tem na tabela de composição, sabe? Aquela alface, talvez não tenha os nutrientes que a gente esperava na concentração. Então, a gente precisa olhar para esse alimento, entender que esse alimento ele vai realmente entrar no nosso corpo, modulando a saúde do intestino, vai nutrir as células do intestino. A partir do momento que eu nutro essas células, eu passo a ter vitalidade. Essas células começam a ter maior expressão enzimática, maior capacidade de digerir o alimento que chega. Esse alimento bem digerido aumenta a absorção de nutrientes. Aumenta a absorção de nutrientes, garanta a homeostase. Se eu não garanto essa homeostase, porque está entrando muita tranqueira, entrando poucas substâncias para garantir a homeostase, eu vou impactar principalmente um órgão. Você vai impactar todos, mas principalmente um que eu gosto de falar, que é o nosso querido amigo fígado. O fígado, ele vai sofrer muito com baixa de nutrientes, porque para você ter uma detoxificação hepática adequada, você precisa de uma série de aminoácidos, uma série de vitaminas e minerais. Lembrando do enxofre que a gente precisa para fazer as enzimas de conversão, enzimas de extrusão das células. Toda célula vai ter um sisteminha de extrusão, de jogar para fora o que não presta. Mas essa enzima, esse citocromo, né, principalmente o P450, ele vai precisar de uma série de nutrientes, glutationa, zinco, enxofre. Se você não tiver esse citocromo bem nutrido, já era. Você não tem a capacidade de eliminar as toxinas. E você começa a ter um organismo que vai aumentando a concentração dessas toxinas, e essas toxinas, elas acabam elas acabam indo para órgãos que são considerados menos nobres, como, por exemplo, o tecido de gordura. Então, o tecido adiposo, ele vai guardando essas toxinas, e a gente tem que lembrar que o tecido adiposo também é um órgão endócrino. Vamos lembrar, por exemplo, da leptina. Quem produz leptina? Tecido adiposo. O tecido adiposo produz leptina para enviar a mensagem para o cérebro de que a quantidade de gordura está suficiente. Só que se eu tenho essa célula adiposa extremamente rica em substâncias que não eram para estar ali, substâncias como toxinas, você começa a ter essa toxina sendo um disruptor endócrino, atrapalhando a síntese, a liberação desse hormônio. Esse hormônio, leptina, não vai chegar no alvo. Se não chega no alvo, você passa a ter uma resistência à leptina. O cérebro não entende que o seu tecido de gordura está suficiente. Então, desencadeia uma facilidade em aumentar o tecido de gordura. E aí o indivíduo acha que é só calcular a caloria que vai emagrecer. Ele não vai, porque essa homeostase não está garantida. Se a homeostase não está garantida, você não consegue manter a saúde do corpo. Entende? Então, quando a gente tem esse organismo recebendo muita toxina, e essa toxina não saindo, porque está faltando nutriente para fazer esse trabalho, sabe o que acontece?
você começa a ter o seu fígado impactado. O fígado, começa a ralar. Você começa a atrapalhar, inclusive, a função da tireoide, porque você vai ter menos nutrientes disponíveis para chegar na tireoide, para formar todas as enzimas que vão trabalhar na conversão do T3 e T4. Então, um fígado sobrecarregado com substâncias tóxicas, vindo às vezes de uma dieta de restrição alimentar, com poucas calorias, porém, muitas substâncias que não são interessantes para o corpo, podem estar ajudando ao indivíduo a detonar a tireoide dele, porque não está garantindo a nutrição adequada dessa tireoide. E pensa comigo, galera, o fígado ele é um órgão extremamente nobre, né? Não desmerecendo outros órgãos, mas você vai precisar de uma saúde desse fígado trabalhando muito o tempo todo, pegando o que não presta e jogando para fora. E mesmo que você não ingira nada que não presta, o seu corpo produz metabólitos a partir da digestão, né? A partir de um desodorante que eu passo, eu estou produzindo metabólitos que têm que ser excretados. Só que para ser excretado, vai passar pelo sistema hepático para aí sim conseguir ser eliminado. E essa formação dessa substância que pode ser excretada depende de vários nutrientes. E para essa excreção acontecer, você vai precisar que essa substância chegue aonde? No intestino. Então, vai voltar para o intestino. Só que quando chega lá e quer chegar no intestino, quando chega perto do intestino e quer ser colocado de volta para o tubo intestinal para ir para o vaso sanitário, como é que está a saúde desse intestino? Ruim. Você não tem a estrutura suficiente para botar essa toxina para fora. Eu brinco que essas estruturas do intestino são como a portinha do banco, aquela porta giratória, né? Então, a porta giratória precisa estar com toda a engrenagem fluindo bem, e se isso não acontece, você começa a ter dificuldade de eliminar as toxinas. E aí, a nutrição funcional, para melhorar isso, né? Vamos entender como é que eu vou melhorar isso, Paty? A gente precisa usar os 6 R's. Os 6 R's da nutrição funcional são: primeiro, você remove aqueles alimentos que naturalmente a pessoa não reage bem. Sabe, a pessoa come algum alimento e sente azia, ela come um alimento e sente dor de cabeça, ou ela relata que quando consome aquele alimento sente muita rinite. Você começa a pegar uma anamnese, uma escuta bem atenta, você começa a pegar quais são as substâncias que não são interessantes. Remover. Primeiro R, tá? Você depois repara esse tecido, repara o tecido intestinal. Como é que eu faço isso? Zinco, magnésio, vitamina A, vitamina D, que já são comprovadamente importantes para as junções comunicantes. Consumo de água adequado. Talvez enzimas digestivas para você parar de sobrecarregar a saúde intestinal. Porque como você está ali com as velocidades achatadas, você precisa digerir. Só que se você não está com uma capacidade de sintetizar enzimas, você precisa, às vezes, tomar uma enzima para te ajudar nessa digestão, para o alimento chegar ali menos agressivo. Então, beleza. Terceiro item, recolocar. Então, colocar para dentro do meu corpo os nutrientes que estão faltando, né? Que eu falei já alguns deles. Ômega 3, muito importante, também vai participar desse processo em desinflamar esse ambiente intestinal, pode estar inflamado, né, por toda essa agressão. Depois, reinocular bactérias probióticas. Então, você vê, o probiótico, ele está lá no final, ele é o 4º R, não é o primeiro R. Não se entra com probiótico de cara, raramente a gente entra com probiótico. Não falei, gente, não reparar, uma das coisas que eu gosto muito é a glutamina. São pouquíssimas as contraindicações da glutamina. No geral, câncer gástrico, câncer intestinal seria uma contraindicação, mas eu tenho que me atualizar um pouco mais para ver se tem alguma mudança. Antes, qualquer tipo de câncer não se indicava a glutamina, agora não. Agora já tem cânceres específicos que você não deve usar, mas a glutamina é muito importante, tá? Porque ela realmente é um dos principais nutrientes desses enterócitos. Além disso, além de reinocular as bactérias boas, reequilibrar. Então, você tenta reequilibrar a alimentação daquela pessoa, você tenta ver o que deu certo, o que não deu certo, e você reavalia. Você, de novo, tem uma escuta atenta, entende tudo que ela tem para te passar, para você entender o que você pode manter, o que você tem que tirar, quanto tempo mais você tem que tirar. Então, não há uma receita de bolo em modulação intestinal para garantir uma absorção adequada, sabe?
por mais que eu já tenha experiência nisso, toda semana tem um paciente que, entrei com a sua indicação, mas eu acho que tal alimento ainda está me gerando mal-estar. A gente tem que estar junto do paciente, porque senão não dá certo, sabe? Essa proximidade do paciente é muito importante, muito importante. Então, esses são os 6 R's da nutrição funcional: remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Tá? A partir disso, eu estou facilitando a modulação intestinal. Se eu modulo o intestino, eu tenho maior capacidade absortiva. Se eu tenho maior capacidade absortiva, eu estou nutrindo o hormônio, eu estou nutrindo o neurotransmissor, eu estou melhorando todo o equilíbrio, inclusive da minha saúde mental, que possibilita que esse indivíduo, inclusive, dê conta de seguir um planejamento, né? E, além disso, não adianta a gente chegar com uma alimentação ali muito perfeita, super funcional, se o cara não está pronto. Se o cara vira para você e fala, poxa, mas aquele pão com manteiga, café com leite de manhã, ele é muito importante. Eu acabei de perder meu pai, isso me lembra o meu pai. Você tem que ter não, mas é indicado que tenha esse olhar, sabe? Como é que está a parte emocional dessa pessoa? E a gente pode, na nutrição funcional, ir aos poucos. Você não precisa dar um soco na pessoa e falar, a partir de agora, nada que não preste você come. Eu tenho uma paciente que ela ama um pudinzinho, eu acho que é da Ótica, um pudinzinho diet. Cara, ela ama aquilo. E ela come de sobremesa feliz da vida. Se eu falasse para ela, não, isso daí você não pode comer, não. Eu expliquei para ela o que tinha ali, a gente olhou junto os ingredientes, mas em momento nenhum eu falei, você não pode. Eu falei, não é o mais indicado. Mas ele é importante para você agora? Mantém. Só que será que você pode variar com X, Y, Z? Sabe? Então você ter esse olhar e sempre se colocar no lugar do outro, no sentido de, você consegue estar em qualquer situação e simplesmente negar tudo? Paty, consigo. Tá, você consegue sempre. Consigo. Beleza, você é fora da curva. Agora, a maior parte das pessoas, em determinados contextos, não vai conseguir negar tudo. Você vai chegar no Natal e vai negar uma rabanada porque você não pode? Cara, só se você estiver no mesmo tratamento, se você estiver muito mal, então você entende que aquilo faz sentido. Mas, às vezes, o estresse de não poder certas coisas em determinados contextos, principalmente esses contextos festivos, ele pode ser tão grande que ele faz você ficar estressado, aumenta a cortisol, que também é deletério para a saúde intestinal. Então, a gente tem sempre que estar olhando esses detalhes. Por isso que eu acredito que o próprio nutricionista tem que trabalhar o autoconhecimento para poder realmente ajudar o outro de um lugar de ser empático, sabe? Porque quando você está mal com você, até ajudar o outro é difícil. Então, eu sugiro realmente que vocês olhem para isso com carinho, tá? Deixa eu abrir aqui para perguntas agora. Quem quiser, eu não sei como é que vocês fazem essa parte de perguntas, mas como a gente tem 17 minutos aí pela frente, acho que a gente podia começar a trocar aqui. Fiquem à vontade. Muito obrigada, Patrícia. Então, gente, quem quiser fazer pergunta, pode se inscrever aqui no chat. A Beatriz queria fazer uma, né, Beatriz? Então, você pode começar. E se mais alguém quiser, fala aqui no chat para a gente poder ter uma ordem, tá bom? Manda ver, Beatriz. Pode ser pelo microfone, gente? Pode sim, é que algumas pessoas não querem falar pelo microfone, aí eu sempre acabo olhando para alguns que não podem falar também. Mas quem puder falar pelo microfone, quiser ficar à vontade. Ai, que bom. Primeiramente, Tudo bom? Parabéns, eu adorei, realmente adorei porque agora. E eu fiz meio que uma ordem, assim, de acordo com a continuidade da sua apresentação. E a primeira coisa que surgiu na minha mente quando você mencionou das dificuldades de consultório e que eu imagino que deve dar um baque tremendo, seria o que você nos sugeriria para aprender durante a graduação para que a gente chegue mais preparado no consultório? Eu acho isso bem desafiador, porque a gente não pode atender. E eu imagino que deva dar aquele baque de supervisão e do nada, a gente tem que ver sozinho, no paciente. Então isso é uma insegurança minha no segundo período, mas é uma insegurança minha para o futuro, né? Aí a minha primeira pergunta seria essa. Sim. Olha, eu acho que a gente precisa bater na porta dos outros, tá?
Quando eu me formei em nutrição funcional, eu bati na porta de uma nutricionista funcional muito famosa. Durante a graduação, eu não bati na porta de ninguém para pedir estágio, porque realmente mal se conhecia, sabe? Era muito diferente. O mundo que vocês estão pegando é um mundo muito mais maneiro. Então, Beatriz, eu realmente acho que você tem que bater na porta, sim, para conseguir estágio, conseguir esse suporte, conseguir participar do dia a dia de consultório. O dia a dia de consultório ele é muito diferente do que a gente aprende na faculdade, porque tem detalhes. O paciente atrasou, e aí? Eu só vou ter 40 minutos para falar com ele. Eu atendo ou não atendo? Eu mando embora ou não? Sabe? Então, tem detalhes desse traquejo. Manda ver, Wagner, pode bater na minha porta sim. Tem detalhes desse traquejo do dia a dia que a gente precisa da prática. E quando você vê outras pessoas atendendo, você começa a pensar, entendi como é. Para mim vai ser diferente, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. A Lorena, minha estagiária maravilhosa, com muito paixão brincando ali. Mas tem espaço para todo mundo. Tô brincando, Lore, você é meu amor. Desculpa, gente. Então, eu realmente acho que bater na porta é um caminho muito, muito, muito importante. Tem várias clínicas grandes hoje que já abrem vaga para isso. Eu acho que vale a pena também fazer brincadeiras com amigas, tipo, posso te atender de forma como se a gente estivesse realmente no consultório? E bota uma roupa como se você estivesse no consultório e fala, eu vou te atender para treinar, pode ser? E começar a brincar disso mesmo, sabe? Começar a treinar com amigos, assim. Eu fiz muito atendimento logo no início, eu ia de porta em porta, né? Eu não fui logo para consultório. Assim que eu me formei, eu fiquei bem desesperada, tá, gente? Bem desesperada. Até porque financeiramente eu estava bem, minha família estava com bastante questões, né? A gente estava bem apertado. Então não era assim, agora pode esperar, não, precisava ganhar dinheiro. E aí, um dos motivos de eu decidir direto para o mestrado foi exatamente esse. Eu falei, no mestrado eu vou ter bolsa. Só que eu não passei com bolsa. Eu passei no mestrado, no primeiro ano que eu prestei, só que eu não passei com bolsa. E aí eu fiquei um ano como ouvinte e depois eu passei com bolsa, no segundo ano que eu tentei. E valeu muito a pena, porque eu tinha aquela bolsa, então me dava alguma segurança, mas o que eu fiz? Eu, Patrícia Runge, comecei a atender de porta em porta, comecei a falar com amiga, fisioterapeuta, amigas médicas, pessoas que podiam me indicar, né? Comecei atendendo com valor bem baixo, para esse movimento acontecer. E eu fiz um negócio que eu me orgulho muito, eu comecei a divulgar meu trabalho. Aí teve uma coisa bem legal também, que eu bati na porta de uma pessoa, que a minha tia me indicou, que era a fisioterapeuta dela, para eu sublocar a sala lá. Só que sublocar não dava porque eu não tinha grana para pagar. Então ela permitiu que eu ficasse por um tempo com percentual. E foi muito desafiador, porque era aquela fase inicial onde eu achava que meu trabalho estava muito ruim, porque realmente não tinha as bases da nutrição que hoje eu acredito, né? Era foco em caloria, cracker. Então, foi desafiador. Só que eu comecei a oferecer para os meus pacientes comida congelada. Então, eu fazia comida congelada e já entregava para ele perfeitamente. Eu sei que tem muita gente que fala, nossa, mas nutricionista não é cozinheira. Tudo bem. Mas eu entendi que aquilo era um produto que servia para o meu paciente e eu, Patrícia, estava precisando me sustentar. E foi muito legal, sabe? Porque os pacientes começaram a ter muito mais resultado, porque eles comiam uma comida realmente saborosa, saudável. E eu comecei a ver a dificuldade que a maior dificuldade para as pessoas é colocar as coisas em prática, né? Isso, a Ana Paula me conheceu como academia nutricionista de uma academia. Nesse ano, Aninha, foi em 2009, uma grande amiga minha foi chamada para trabalhar numa academia na Tijuca, que ela já tinha uma experiência, conhecia todo mundo ali daquela academia, e aí ela estava estudando para concurso, ela falou, não quero, Paty, você quer conversar com o pessoal? Aí eu fui conversar com o pessoal lá e eles falaram, eu comecei atendendo, gente, isso foi 2009, né? Eu comecei atendendo por R$40. E não ficava para mim os R$40, ficava para mim só 75%. Era até um percentual bem grande, porque era na academia. E isso foi muito bom, porque eu ganhei volume. E R$40, que hoje não seriam R$40, né? Vamos botar, de repente, que hoje seria equivalente a uns 100, 100, acho que talvez 100. E você começou, e eu comecei a atender um volume muito grande, e aquilo foi muito bom. Porque, como eu cobrava barato,
eu tive volume grande e aquilo me fez estudar. Eu pegava um caso, anotava tudo, estudava. Pegava um cabo, estudava. Então eu comecei a estudar muito, porque o volume foi ficando grande. Agora, eu também comecei logo no início, punha palestras para as pessoas, falava, Paty, então você é mega desinibida? Eu tinha fobia social, tá? Quando eu comecei lá no meu tratamento psiquiátrico, em 2004, eu tinha fobia social. Eu tinha dificuldade de pedir uma xerox pro cara da xerox da faculdade. Que antigamente eram pastas e pastas de xerox, né? Você tinha que ir lá, aquele movimento me deixava extremamente nervosa e já rolou o síndrome do pânico. Então, assim, não era simples para mim dar uma palestra, mas eu acreditava tanto que a nutrição podia mudar vidas, mesmo antes de conhecer a nutrição funcional, que eu peguei um livro chamado Os Superalimentos e a partir daquele livro eu comecei a montar um material claro, né, com toda a bagagem da faculdade, mas eu comecei a estruturar a partir daquele livro palestras para divulgar. Então eu ia para os lugares, falava pessoas que eu conhecia que trabalhavam em empresas, quero dar uma palestra. Então, assim, cara de pau mesmo, sabe? Uma cara de pau que eu só tenho com a nutrição, eu nem tenho com muitas outras coisas. Não sei, Lorena pode falar melhor se eu tenho essa cara de pau ou não, mas eu gosto muito de contar para as pessoas a minha história, porque eu não era a melhor aluna da minha sala, nem de longe. Eu tinha muita dificuldade, sabe? Às vezes, de grana mesmo, de pagar ônibus para ir para a faculdade. Eu morava em Tijuca, eu estudava em Niterói, então era um dinheirão de ônibus, teve um momento do mês que não dava. Eu fiz muita figuração durante a faculdade, figuração na Globo, para ter alguma renda, para ter alguma coisa para me bancar, né? Então, eu não fui a melhor aluna. Eu não fui a aluna que podia estar em todas as aulas, mas eu tinha certeza que a nutrição podia mudar vidas. Eu amava aquele negócio de um jeito, sabe? Estava assim no meu coração, de um jeito, de missão mesmo. E aí eu fui estudando. Então a dica que eu tenho, Beatriz, é estuda. Porque quanto mais você estuda, mais vai te dando gás, você vai falando, caramba, eu preciso passar isso para as pessoas, sabe? Não esperem chegar, estudem, porque quanto mais a gente se movimenta no estudo, que é o que está nas nossas mãos, as coisas vêm. Porque você está conversando com um amigo, o amigo fala, nossa, para da maneira que você falou, e aí começa, não, porque aquela minha amiga, ela acabou de se formar, mas pô, ela falou uma coisa tão legal. Então, valorizem essa ferramenta, esse recurso tão lindo que é o alimento, né? Eu considero o alimento uma coisa extremamente sagrada, e a gente pode mudar as vidas a partir disso. Então, Beatriz, estuda e brinca com as amigas e bate na porta dos outros, tá? Mas o que você deve priorizar no estudo? Estudo de caso, e isso, estudo clínico, mas eu falo também, Vitor, começa a estudar sobre alimentos específicos, sabe? Vamos estudar sobre melancia. Aí pega artigo da melancia, como é que a melancia pode realmente mudar, o licopeno realmente ajuda no câncer. Tenta sempre estudar coisas de como que um alimento pode estar cuidando da saúde do indivíduo, tá? Como que o alimento é capaz de modular a saúde. Eu acho que esse link de estudo é bem importante, porque aí você começa a ficar tão empolgado com a coisa, sabe? Obrigada, Bia. Depoimento importante, tem gente que pode se identificar. Que bom, Renata. Tem esperança sim, cara. As coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer, sabe? E é muito lindo você ver o quanto que a alimentação pode mudar a vida. A Ana falou, primeira vez que eu ouvi falar de nutrição funcional. Que bom, Ana! A Ana é muito querida. Muito querida. Valeu, Wagner. Obrigadão. Mais alguma pergunta, gente? Isabelle, pode? Por mim, pode. A Beatriz perguntou também outra coisa. Deixa eu dar atenção para a Isabelle, que depois eu falo com a Beatriz. Oi, Isabelle. Tudo bem, Patrícia? Muito obrigada. Eu sou coordenadora do projeto de extensão da LANF, então todo o mérito aí para os alunos, né, por terem me chamado. Você, adorei essa palestra. Também tenho, falar muito rapidamente, só queria te agradecer e também compartilhar que eu tenho uma história, né, com a nutrição funcional. Também fiz meu pós-graduação junto com o mestrado em ciência de alimentos e foi realmente uma mudança de vida. Então é muito bom ter esse seu relato, né, de não desmerecer o que a gente aprende na graduação de forma alguma, porque às vezes existe essa sensação, né, quando a gente é apresentado para nutrição funcional, que o que mais me impressionou foi a integração, a possibilidade de integração de tudo que eu tinha aprendido na graduação.
Mas a graduação, ela tem um aspecto generalista. A gente tem realmente que ter muitas disciplinas e a gente acaba vendo os conhecimentos de uma forma muito fragmentada. Então, às vezes é complicado para o aluno conseguir, né, integrar aquilo tudo. E eu senti isso na nutrição funcional, então é uma coisa que parece que você, né, acorda para um novo mundo. E para mim também foi que eu descobri que eu não, né, que não me fazia bem, todo assim, eu me identifiquei com vários pontos da sua jornada. Então, é muito importante que os alunos ouçam isso, vejam a sua experiência e realmente para te agradecer, acho que é muito importante conhecer essa nova abordagem, É muito importante eles terem acesso inclusive experiências de profissionais, né? Porque a gente vê, ainda mais para esse mundo de Instagram, a gente vê lá o profissional bombando, você fala, olha que vida fácil. Gente, não tem isso, sabe? É um passo a passo e a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde, né? Sempre. Então é muito importante cada um que está aqui, que está no seu momento de estudo, segundo período, quarto período, seja onde for, entender que você tem um papel no mundo e você é um nutricionista especial. Por quê? Você é melhor que alguém? Não, a gente não é melhor, mas a gente tem o nosso papel, a nossa personalidade junto com o nosso conhecimento, cara, vai fazer a gente cuidar das pessoas de verdade, sabe? E eu acho que isso é muito lindo, né, Isabelle? A gente é capaz de realmente melhorar as vidas. O tempo que eu atendi era essa sensação, exatamente. A nutrição não só me ajudou, mas também ajudou a outras pessoas. Não sei como se eu pudesse ajudar outras pessoas. Bom, tem mais pergunta aí, vou deixar vocês responder. Obrigada. Obrigadão, viu? Deixa eu ver. Beatriz perguntou, eu li sobre suplementação de ômega 6 e redução da neuroinflamação, melhora de humor, sintomas depressivos. Então, Beatriz, o ômega 6, ele é rico em ácido araquidônico e ele tem uma via de estimular citocinas inflamatórias. Na verdade, preciso ver o que você leu específico sobre o ômega 6, mas o que eu conheço é o ômega 3 nessa redução da neuroinflamação. E muito forte, tá? Muito potente. Tem bastante estudo mostrando a relação da deficiência de ômega 3 com mais sintomas de depressão, sim. Então, o ômega 3 ele tem esse papel anti-inflamatório, porque ele é precursor de citocinas anti-inflamatórias. Então, depois você vê direitinho, se foi o ômega, me manda, tá? Me manda lá no meu Insta. Camila perguntou, obrigada, professora, como passar a informação de uma forma simples e objetiva para o paciente? Você fala sobre a informalidade, mas não estamos sempre debatendo de forma científica, isso dificulta essa mudança de linguagem. A senhora mencionou a respeito do GUT, não seria muito técnico para o paciente? Tá, beleza. Então, eu tento fazer muita analogia. Eu sempre pergunto, qual a sua profissão? Aí, a partir da profissão do paciente, eu tento fazer analogias. Por exemplo, se o cara falar, eu sou engenheiro, eu vou tentar explicar que o corpo passa por processos, assim como tudo dentro da engenharia, que o nosso fígado ele funciona como uma grande engrenagem. Então, por isso que eu acho que a leitura... tem um livro que eu quero indicar para vocês, que chama... tá no meu quarto, aqui não. O Discreto Charme, vou escrever aqui. O Discreto Charme do Intestino. É um livro para leigos, mas que, cara, eu acho que o nutricionista também deve ler alguns livros para leigos, desde que você confie na fonte, né, seja uma editora séria, porque facilita que a gente tenha como falar com o paciente, sabe? Esse livro que mudou a minha forma de me expressar foi Super Alimentos. Eu acho que devem ter uns 15 livros desse tipo, né? Se eu achar o meu, eu passo para vocês, mas ele é muito fofinho. Ele separa alguns superalimentos, né? Fala do feijão, sabe? Fala de alimento fácil do dia a dia, porque eu acho um saco esse negócio de alimento mirabolante, goji berry, não sei o quê. Eu acho isso tão surreal, sabe? Para a vida do indivíduo, para a nossa vida, é tão... de goji berry, vou ter que consumir não sei quanto de goji berry, não sei quanto de psyllium, não sei quanto de espirulina. Calma, gente. Vamos ver a base, coisa simples, feijão e arroz, sabe? Alface, couve, coisa que já... isso é muito importante, coisa que a pessoa já come, né? A pessoa fala, adoro couve. Beleza. Ao invés de colocar isso de couve, que tal botar 50%, né? Eu acho isso muito legal. Ó, a Daiane falou que leu o Discreto Charme e é bem legal mesmo. Então, Camila, para ajudar a falar
de assuntos técnicos de forma mais simples e informal, eu acho que o importante é a gente brincar realmente de ler coisas que não são para nutricionista, tá? Que eu acho que ajuda muito. E eu brinco muito com desenho, né? Eu tenho uns desenhos tenebrosos, depois eu vou botar um destaque do meu Instagram, só com desenho meu, em consulta, que toda consulta eu faço de desenhos. Né? E bem simples mesmo, a pessoa não precisa sair dali. Eu já fui muito nutri palestrinha, aquela nutri que fala a consulta inteira. Com alguns estudos relacionados a comportamento, eu vi que aquele tipo de nutrição é útil, mas tem gente que não quer. Eu já vi pacientes pegando o celular no meio da conversa, assim. Eu lembro de um paciente fazendo isso. Ele provavelmente tinha algum transtorno de atenção. Então, muito ruim, sabe? Muito chato você estar falando que você é importante. Então, às vezes, a gente nem precisa falar tanto. É que aqui eu falei com vocês, né? Porque eu acho que era importante ter esse passo a passo. Mas, às vezes, lá na consulta, a gente pode falar bem menos, tá? Vitor falou, já vi nutri passando alcachofra, aspargos, mussarela de búfala, nunca nem vi esses negócios, como é que eu vou comer isso aí? Cara, tem uma história muito interessante, a Isabelle deve já ter visto também, quando fez nutrição funcional, que é a ameixa umeboshi. É uma ameixa considerada extremamente alcalinizante. Cara, o negócio é salgado, é horroroso. E aí a professora que falou, que era muito interessante, ela falou, mas provem antes. Eu provei. Eu não botei nem todo na boca, eu dei uma dentadinha. Falei, nunca que eu vou passar isso. Pelo amor de Deus, sabe? Batata e acon, eu acho aquilo horroroso. Ah, mas reduz glicemia. Cara, reduz glicemia não comer açúcar também, sabe? Então, assim, não, vou comer um pavê, mas vou comer batata e acon, gente, sabe? Mas, simplicidade. E eu já estive num lugar de uma nutri que queria chamar atenção no sentido assim, eu trabalhava numa clínica com muitas nutricionistas e todas eram, né, super requisitadas e tal, e a galera passava coisas mirabolantes. Então eu me vi no momento passando o chá de não sei o que era um chá diferente, sabe, coisas assim, tipo o líquido, antes de existir shot é moderno, né, mais antigo, sabe? Então, assim, passar um suplemento que tinha que comprar não sei onde, até o próprio aloe vera da Forever, que é horrível, mas tem sua funcionalidade. E aí eu vi as pessoas passando isso, então durante um momento da minha vida, eu tentei me encaixar naquele padrão de passar coisas diferentes. Eu atendi um público AA numa clínica, né, que a consulta há 7 anos atrás era R$340, então nem sei quanto está hoje. Lá, eu saí de lá. Quando eu me vi, eu vou usar um termo quase que vendida, sabe? Tentando me adequar, eu falei, cara, não faz parte. Eu respeito muito os meus valores pessoais, só que eu nem sabia direito dos meus valores pessoais na época. Por isso que eu acho que autoconhecimento é extremamente importante. Então, naquele cenário, eu vi que eu estava trabalhando num lugar que eu não concordava com os valores da clínica, que era uma clínica muito legal, mas tinham coisas que me incomodavam, como, por exemplo, ter que ficar passando coisinha da moda. Não tinha aqui, mas eu, de forma imatura, achei que para me adequar tinha. E resolvi sair. E foi ótimo, eu toquei minha carreira, abri minha clínica, tive uma clínica só minha com várias nutris durante 5 anos, fechei porque eu tive filho e entendi que não tinha a ver com meus valores, porque um dos meus principais valores é a liberdade, comecei a sublocar em outros lugares. Então, tem muita coisa nessa história que eu fui descobrindo como que era a minha melhor forma de agir, sabe? A minha melhor forma de lidar com a nutrição. Porque quando eu tinha minha clínica, se a impressora quebrasse, a responsabilidade era minha. Se o ar-condicionado quebrasse, a responsabilidade era minha. Aquilo me tirava a atenção do meu paciente. E eu comecei a ver que aquelas 4 paredes estavam fazendo eu me sentir numa prisão. Por isso que eu acho que se a gente não olha para essa nossa parte de autoconhecimento, a gente não vai poder entregar o melhor para o nosso paciente, sabe? Então, de fato, não tem que ficar passando alcachofra, aspargo, se aquilo não faz sentido para você. Se aquilo faz parte da tua vida, você acha aquilo incrível, cara, a alcachofra é a melhor coisa do mundo que eu amo, pode ser que faça sentido, mas se aquilo não faz sentido para você, e só porque a galera tá passando, você vai no efeito manada, olha pro teu umbigo, sabe? Volta para dentro. A nutrição que vai ajudar é uma nutrição simples, é uma nutrição que não é cara. Eu acho que essas coisinhas são muito importantes de serem olhadas, porque se a gente deixar, a gente vai indo no embalo de tentar fazer igual ao outro, sabe? Então, e que tem gente que vai querer fazer isso, tem gente que é naturalmente assim, tem gente que é chique de natureza, que tem grana pra caramba e vai querer todo dia comer coisas incríveis, mirabolantes, pitaia todo dia. Não sou eu.
mas vai ter paciente para essa nutri, e isso é muito bom. E entender isso, galera. Cada dia mais tentar ir fechando o seu nicho. Não na fase que vocês estão, né? Mas quando vocês estiverem na prática, vocês vão vendo que vocês gostam, que vocês não gostam. Tá? Obrigada, João Paulo. Muito obrigada mesmo. A Hanna perguntou, o que você acha sobre as tantas dietas da moda? Cara, primeiro que eu tenho uma fala que a dieta não funciona. Dieta é quando a gente enquadra como regime, que você não pode sair daquela caixa, sabe? Aquela coisa que a pessoa fala, quantos gramas eu tenho que comer? Ai, tô nervosa. Eu acho que isso tem prazo para começar e para acabar. Quando acaba, no geral, na minha prática clínica, as pessoas estão querendo sair correndo pro primeiro rodízio de pizza. Então, eu entendo que um trabalho de educação nutricional vai ser muito mais válido. Ela vai ter um plano alimentar? Ela vai ter, mas ela vai ter um plano alimentar como se fosse um guia para ela, sabe? Uma cartilha para ela consultar. Mas o mais importante, o que o meu trabalho dá mais efeito, a Ana Paula, que já passou um consulta comigo, está aqui, ela pode dar esse exemplo, ela até pegou uma fase minha anterior, né? A gente não tem muito tempo, mas ela sabe que eu não era assim, seja neurótico, faça isso, senão eu vou brigar com você. Não, cara. Eu gastava um tempo explicando por que eu queria que a pessoa tomasse aquilo, sabe? Vou te suplementar o magnésio. Por quê? Porque você tem uma musculatura que está contraída, a sua peristalse também não está tão legal, você precisa relaxar essa musculatura e por aí vai, né? Então, faça com que as coisas façam sentido. E você só vai fazer isso se você tiver estudado. Eu lembro de uma vez, numa empresa que eu estava trabalhando essa parte de qualidade de vida, e o responsável me chamou porque a nutri anterior passou por umas situações que o paciente virava para ela e falou, e o azeite faz bem? Ela, faz, pode consumir. Aí o abacate, faz. E ele me viu uma vez dando uma palestra, ele viu que eu era aquela que queria responder tudo, não queria responder tudo, mas assim, se a pessoa me perguntava por que a linhaça vai ser legal, eu ia explicar que na linhaça você tinha isso, tinha aquilo outro, para a pessoa incorporar aquilo e não simplesmente virar papagaio de pirata e repetir, azeite faz bem. Não, azeite faz bem, porque você vai ter gorduras, assim, assado, entende? Então, só que você só faz isso se você tiver estudado. Então, quando você estuda, você consegue ter jogo de cintura para responder coisas em várias situações. E vai ter muita coisa que a gente não vai saber responder, tá? Saiba disso. Está tudo bem. Sou aluna da UF. Nara, que legal, que saudade da UF. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Mas Hanna, então assim, o que eu acho de dieta da moda? Eu acho que dieta da moda é para vender. E não é esse o caminho. A gente tem que fazer coisas que façam sentido para o paciente. Ele precisa entender que talvez ele coma mais do que precise, que a população come mais do que precisa, né, gente? Ficar abrindo embalagem de 3 em 3 horas, a gente, na verdade, precisa comer coisas que vão nutrir a gente de verdade, não simplesmente porque bateu 3 horas e eu preciso comer. Às vezes a gente vê que não é a melhor saída para aquele indivíduo que só faz 2 refeições no dia. E aí, o que eu faço? Eu obrigo ele a comer 6 refeições? Eu já me esforcei para isso, para tentar convencê-lo, porque eu acreditava nisso. O que eu fui vendo? Se eu obrigo esse cara a fazer 6 refeições e ele só faz 2, a chance de não dar certo é enorme. Eu não vou nutri-lo de verdade. Então, a gente precisa olhar para essas 2, tentar dar o máximo de nutrientes que você precisa nessas 2, com funcionalidade, e talvez sugerir mais uma, que é mais fácil ele começar a fazer 3 do que fazer 500, entende? Então, ter essa paciência com o tempo do outro. Sejam pacientes, e sejam pacientes com o tempo de cada um de vocês também, tá? O tempo de cada um precisa de maturação. Lembra que a gente está num casulo, a gente está crescendo, e o trabalho de quem está na graduação, de quem já está na vida prática, é tipo um casulo mesmo. A cada dia você vai melhorando um pouquinho. E, cara, tem muito pra gente melhorar com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos de profissão. E que bom, né? Que bom. Mas, enfim, vamos fechar, vamos deixar as meninas falarem aqui. Boa tarde, meu nome é Vitória, eu sou presidente da LANF. Muito obrigada, Patrícia, por essa aula incrível, essa troca de experiências. Foram pontos extremamente importantes e necessários. Eu sei que falo por todos aqui em dizer que essa conversa foi inspiradora. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada.
estreamos com chave de ouro o primeiro café de 2021. Ah, que legal, não sabia que tinha sido o primeiro, não. Que bom, muito bom. Foi o primeiro. Muito obrigada também, a atenção e participação de todos. Queria dizer também que é uma honra que tivemos aqui com a gente o fundador e primeiro presidente da LANF, Wagner Andrade. Ficamos muito felizes em ter aqui sua presença hoje. Gostaria de pedir também para que preenchem um formulário que enviamos no chat. Vou pedir para enviar aqui de novo, para confirmar a presença de vocês, para a gente poder enviar o certificado por e-mail, tá bom? E não esqueçam de seguir a LANF nas redes sociais.